Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre os 7 animais com memória mais curta do mundo. Você sabia que existem animais que têm dificuldade em lembrar de informações por muito tempo? Esses animais podem ser incrivelmente fascinantes, mas também apresentam alguns desafios interessantes quando se trata de entender como funcionam suas habilidades cognitivas. Então, vamos conhecer agora esses animais surpreendentes e descobrir como suas mentes funcionam. 7º lugar. A abelha. As abelhas são animais com uma memória relativamente boa, especialmente em relação a certos tipos de informações, como a localização de fontes de alimento e padrões de cores e formas. De fato, as abelhas são capazes de memorizar informações complexas, como a localização exata de uma flor em relação à sua colmeia. No entanto, assim como outros animais, as abelhas também têm limitações em sua memória, e não são capazes de reter todas as informações por muito tempo. Se comparadas a outros animais com uma capacidade de memória mais sofisticada, como golfinhos e elefantes, as abelhas podem ser consideradas como tendo uma memória relativamente curta. Em resumo, as abelhas têm uma memória notável em relação a certos tipos de informações, mas ainda assim têm suas limitações, como a capacidade de esquecer informações após um determinado período de tempo. 6º lugar. Esquilo. Os esquilos são animais que têm uma memória relativamente curta para determinados tipos de informações. Embora sejam conhecidos por serem excelentes em lembrar onde esconderam suas nozes e sementes para o inverno, eles têm dificuldade em lembrar outras informações por muito tempo. Por exemplo, os esquilos podem esquecer facilmente a localização de um alimento que encontraram anteriormente, especialmente se passou muito tempo desde a sua última visita ao local. Essa curta memória pode ser um problema para os esquilos, especialmente durante o inverno, quando a comida é escassa, e precisam confiar na sua capacidade de lembrar onde esconderam seus suprimentos. Estudos sugerem que a curta memória dos esquilos pode estar relacionada à sua necessidade de estar sempre alerta e vigilante contra predadores. Ao não prenderem muita atenção em eventos passados, os esquilos conseguem se concentrar mais em monitorar o ambiente atual, em busca de ameaças potenciais. Apesar disso, os esquilos ainda são animais muito inteligentes e adaptáveis, e sua habilidade de se lembrar onde esconderam suas nozes e sementes é crucial para sua sobrevivência no inverno. Além disso, pesquisas continuam sendo realizadas para entender melhor como a memória dos esquilos funciona e como ela pode ser aprimorada para melhorar a sua capacidade de sobrevivência no ambiente selvagem. 5º lugar. Sapo. Muitas espécies de sapos têm uma memória de curto prazo relativamente limitada. Eles são capazes de lembrar de informações por alguns minutos, mas têm dificuldade em manter essa informação por muito tempo. Um estudo realizado com sapos do gênero Bombina mostrou que eles eram capazes de lembrar de uma localização específica de comida por cerca de 30 minutos. No entanto, após esse período, eles pareciam ter esquecido completamente a localização. Outro estudo mostrou que sapos de árvore, Hyla cinerea, eram capazes de lembrar de um único objeto, mas tinham dificuldade em lembrar de múltiplos objetos ao mesmo tempo. No entanto, é importante notar que a memória dos sapos pode ser influenciada por vários fatores, como o tipo de informação que eles estão tentando lembrar, o contexto em que a informação é apresentada, e o ambiente em que vivem. Além disso, diferentes espécies de sapos podem ter diferentes habilidades de memória e aprendizado. Apesar de sua memória de curto prazo limitada, os sapos são animais notáveis por suas habilidades de sobrevivência e adaptação. Eles são capazes de se ajustar rapidamente a mudanças em seu ambiente, e são capazes de aprender com a experiência, para evitar perigos e capturar presas. 4º lugar. Touti negra. Os pássaros da espécie touti negra são pequenos pássaros que vivem em muitas partes do mundo. Em relação à sua memória, estudos sugerem que essas aves têm uma memória de curto prazo limitada, especialmente quando se trata de lembrar informações relacionadas a alimentos.
Por exemplo, uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Constance na Alemanha, descobriu que as toutinegras podem esquecer a localização de uma fonte de alimento em apenas alguns minutos. No estudo, as aves foram treinadas para encontrar comida em um determinado local, mas quando o local foi movido para outro lugar, elas tiveram dificuldade em encontrar a comida novamente. Depois de apenas alguns minutos, as aves esqueceram completamente a localização original da comida, e não conseguiram encontrar o novo local. No entanto, as toutinegras também têm uma memória impressionante para certos tipos de informações. Por exemplo, elas são capazes de se lembrar de diferentes padrões de canto de outros pássaros, e podem usar essas informações para identificar outras aves, e comunicar-se com elas. Além disso, as toutinegras são animais muito adaptáveis, e são capazes de aprender com suas experiências, o que lhes permite se ajustar às mudanças em seu ambiente. Em resumo, as toutinegras têm uma memória de curto prazo limitada quando se trata de lembrar informações relacionadas a alimentos e localização, mas são capazes de lembrar informações importantes, como padrões de canto de outros pássaros, e são animais inteligentes e adaptáveis. Terceiro lugar. Hamster. Os hamsters são animais populares de estimação, conhecidos por sua fofura e comportamento ativo. Já em relação à sua memória, estudos sugerem que os hamsters têm uma memória de curto prazo limitada. Por exemplo, uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, descobriu que os hamsters têm uma memória de trabalho de cerca de 30 segundos a 1 minuto. A memória de trabalho é responsável por reter informações temporárias, necessárias para realizar uma tarefa específica. No estudo, os hamsters foram treinados para encontrar comida em um labirinto, e sua capacidade de lembrar a localização da comida foi testada após diferentes intervalos de tempo. Os resultados mostraram que os hamsters tinham dificuldade em lembrar a localização da comida após 1 minuto. Outra pesquisa mostrou que os hamsters não são capazes de lembrar informações espaciais por muito tempo. Em um experimento, os hamsters foram treinados para encontrar comida em uma determinada localização, e em seguida foram retirados do ambiente por um período de tempo. Quando os hamsters foram devolvidos ao ambiente, eles tiveram dificuldade em encontrar a comida novamente, indicando uma falta de memória espacial de longo prazo. No entanto, apesar de sua memória de curto prazo limitada, os hamsters são animais inteligentes e capazes de aprender com suas experiências. Eles são capazes de se adaptar a mudanças em seu ambiente, e podem desenvolver estratégias para encontrar alimento, e se proteger de predadores. Além disso, os hamsters também são animais sociais, e podem reconhecer e interagir com outros membros de sua espécie. Segundo lugar. Peixe-dourado. O peixe-dourado, também conhecido como Carassius auratus, é um peixe de água doce popular em todo o mundo como animal de estimação. Em relação à sua memória, estudos sugerem que os peixes dourados têm uma memória de curto prazo muito limitada. Um estudo realizado por cientistas da Universidade de Plymouth, no Reino Unido, descobriu que os peixes dourados são capazes de lembrar informações por cerca de apenas 3 a 4 segundos. No estudo, os peixes foram treinados para pressionar uma alavanca para obter comida, e a capacidade dos peixes de lembrar a localização da alavanca foi testada após diferentes intervalos de tempo. Os resultados mostraram que os peixes dourados tinham dificuldade em lembrar a localização da alavanca após um período de tempo relativamente curto. Outro estudo mostrou que os peixes dourados também têm uma memória espacial de curto prazo limitada. Os pesquisadores treinaram os peixes para encontrar alimento em um determinado local, e em seguida, testaram sua capacidade de lembrar a localização do alimento após diferentes intervalos de tempo. Os resultados mostraram que os peixes dourados tinham dificuldade em lembrar a localização do alimento após um período de tempo relativamente curto. Apesar de sua memória de curto prazo limitada, os peixes dourados são animais interessantes e sociáveis. Eles podem reconhecer outros peixes dourados e até mesmo se comunicar uns com os outros por meio de sons e comportamentos específicos. Primeiro lugar. Mosquito.
O mosquito é um dos animais mais esquecidos do mundo em termos de memória, ocupando o primeiro lugar na lista. Embora os mosquitos sejam capazes de realizar algumas tarefas complexas, como encontrar alimento e se reproduzir, sua memória é extremamente limitada. Os mosquitos têm uma memória de curto prazo extremamente curta, que dura apenas alguns segundos. Eles são capazes de lembrar informações por um curto período de tempo, como a localização do alimento ou de um hospedeiro, mas não conseguem manter essa informação por muito tempo. Eles são capazes de encontrar rapidamente um hospedeiro humano, com base no dióxido de carbono que ele exala, mas depois de algum tempo, eles têm dificuldade em encontrá-lo novamente. Outro exemplo da limitação da memória do mosquito é sua capacidade de lembrar a localização do local de desova. Embora os mosquitos sejam capazes de encontrar locais adequados para colocar seus ovos, eles muitas vezes têm dificuldade em lembrar a localização exata do local de desova, após um período de tempo relativamente curto. A limitação da memória dos mosquitos pode ser devida a seu tamanho pequeno e sistema nervoso simplificado. No entanto, apesar de sua memória limitada, os mosquitos são animais altamente adaptáveis e capazes de sobreviver em uma ampla gama de habitats. Infelizmente, a capacidade dos mosquitos de se adaptarem rapidamente também os torna um vetor eficiente de várias doenças transmitidas por mosquitos, como a malária, dengue e zika,